Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de Filosofia do Direito. Nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia do direito na Idade Moderna. A Idade Moderna ela é repleta por diversas concepções filosóficas que vão desde o século XV ao século XVIII. Lógico que a gente está aqui estabelecendo uma certa convenção, né? Porque isso pode variar de livro, de historiador, né? A gente vai seguir aqui o livro de História da Filosofia, ou melhor, de Filosofia do Direito, que está referenciado aí abaixo. Olha, nós vamos aqui trazer três grandes concepções que a gente vai colocar. O Renascimento, nos seus tempos iniciais, o absolutismo, que se forma a partir do século XVI, e o Iluminismo, que tem o seu início ali no século XVII, seu esplendor, seu auge ali no século XVIII. Evidentemente, isso pode variar, como eu disse, alguns livros nem consideram o Renascimento como pertencente à Idade Moderna. Muitas vezes a gente costuma denominar a filosofia moderna apenas a partir do Iluminismo, por causa da sua marca em toda a história. Mas nós poderíamos considerar o Renascimento, sim, e o absolutismo como fazendo parte da Idade Moderna, com a diferença de serem da fase inicial da modernidade, ou seja, ali naquele momento de transição. Além disso, no final da Idade Média, nós temos esse embate, né, de concepções. A teológica, que seria a que vai dominar o mundo medieval europeu, mas que ainda vai perdurar pelos movimentos da Contra-Reforma e da Reforma. E nós vamos também ter um movimento que vai numa direção contrária, né, sobre os quais eu já falei também. Nesse movimento, a gente vai buscar uma certa liberdade em relação à teologia, né, somado ao resgate do pensamento clássico grego e romano, cujo movimento vai ficar conhecido como Renascimento, exatamente por causa desse resgate da filosofia clássica. Por que um resgate? Porque é o seguinte, o Renascimento ele vai ter esse nome porque o pensamento clássico, durante a Idade Média, ele parecia ter sido extinto. A gente sabe que ali na Idade Média você tem ali tudo subordinado à fé, a igreja dominando todos os conhecimentos. Com ele, com o Renascimento, houve um deslocamento dos problemas filosóficos que antes eram de Deus, né, para o próprio ser humano. Ou seja, a gente vai ter uma mudança de um teocentrismo, Deus no centro de todas as investigações filosóficas, científicas, para um antropocentrismo. Por isso, o Renascimento ele também vai ficar conhecido como humanismo. A gente vai ter na filosofia política uma certa abdicar da tradição que vai emanar toda a sorte política como sendo uma emanação da vontade de Deus, ou seja, a ideia de que o poder humano era dado da vontade de Deus. O Renascimento ele vai apontar para um caminho bem distinto. O poder ele pertence ao próprio ser humano, ao seu engenho, à sua astúcia, à sua capacidade para governar. A gente vai ter um pensador dessa época, ficou muito conhecido posteriormente de uma forma equivocada, é o Nicolau Maquiavel. Ele é um dos nomes mais expressivos dessa nova visão filosófica. Ele nasceu em Florença, ele vai ocupar cargos públicos e vai se dedicar às reflexões sobre política. O seu livro, O Príncipe, ele inclusive foi dedicado a Lourenço de Médici, ele é composto de conselhos aos governantes. Ele vai romper com uma visão tradicional medieval de que o poder e o governo eram dádivas divinas. Maquiavel ele vai insistir na ação do político como o foco principal do governo. Então você não vai ter mais aquela subordinação à igreja. Para Maquiavel, é verdade que o destino ele influencia a vida social, mas isso não nega espaço para a ação política. Então não é um desígnio divino que a gente tem. A gente tem, na verdade, a virtude do agente político que determina o encaminhamento da sociedade. São as decisões, o próprio ser humano, o governante ali na sua autonomia. Maquiavel, então, ele vai deslocar o eixo da filosofia política do campo, que seria da destinação divina, para o campo da ação humana. Então você vai ter esse deslocamento. E por causa disso ele vai ficar mal falado. Mas por causa de quê? Exatamente por uma causa da concepção que vão trazer do nome dele, né? Da forma dele se expressar. Vocês já ouviram falar o termo maquiavélico, né? Ele é exposto pela igreja como aquilo que lhe é contrário ou ruim, porque a igreja, tudo que fosse contrário à igreja era ruim. Na verdade, revela um preconceito para com a visão de mundo renascentista, que não se pauta por uma metafísica teológica. Então, só porque não é teológico é ruim. Maquiavel ele resgata a tradição clássica e traz a filosofia para o campo da política, né? E a desloca do campo teológico, até então presente de maneira incontestável
na forma de entender as questões jurídico-filosóficas. Então, naquele momento, ele vai falar assim, ó, não precisa da gente ficar subordinado à moral religiosa. A ordem social e o bom governo, eles são seus horizontes, mas os meios, ao invés de ser teológicos, eles são humanamente realistas. Mais tarde, a gente vai ter alguns pensadores que vão se apropriar dessas ideias e vão afirmá-las de uma forma mais contundente, mas vão acabar criando outras formas de pensar. O Jean Baudin, por exemplo, ele vai teorizar no século XVI sobre o Estado e vai abrir margem para uma reflexão que rapidamente vai desembocar no absolutismo. O absolutismo ele vai representar uma solução político-jurídica original com grande apoio filosófico na época. E ele vai retomar uma noção medieval de que o poder humano é derivado do poder divino. A gente poderia pensar num retrocesso, né? Mas não é não. O que ele vai fazer? Ele vai só se apropriar dessa ideia. E aí, por quê? Na Idade Média a gente tinha ali o poder divino seria dado ao senhor feudal. Né? Mas nesse momento vai servir de apoio para justificar o poder dos reis. Mas aí, então que significa que o rei agora está subordinado à igreja? Não. Ao contrário dos renascentistas que tinham uma preocupação com a explicação humana e social do poder, o absolutismo ele parte de uma teoria da legitimação do poder real por meio teológico. Então, o monarca soberano, por essa teoria, ele tem dois corpos. Um que seria secular, humano, e um outro que seria teológico, divino. Então, por aí você já pensa. Então, o monarca é como se fosse um representante de Deus na Terra, né? O absolutismo, baseado na teoria do poder divino, ele vai dar margem para uma neutralização das disputas teológicas que a gente tinha ali naquele momento, dos protestantes e católicos, né? Da Reforma e da Contra-Reforma. Por quê? Com a formação dos Estados Nacionais, ele vai colocar o poder dele acima de qualquer moral religiosa. Né? As disputas entre católicos e protestantes, pela influência junto ao poder dos reis, ele vai deslocar o problema teológico do campo da argumentação ou da justificativa moral de cada ato, porque o poder real ele era advindo de Deus, de modo absoluto, e o monarca ele não se justificava pela moralidade de cada um dos seus atos, mas sim por causa de uma espécie de competência originária que teria sido dada diretamente por Deus. Opa, se é dado diretamente por Deus, por que eu vou ficar subordinado a essas questões minúsculas das igrejas, né? Das disputas religiosas? O absolutismo ele se afirma, então, teologicamente, como uma espécie de contrato de procuração que seria realizado entre Deus, que seria o outorgante, né, e o rei, que seria o outorgado, com uma delegação total de poderes de um para o outro. Então, na verdade, essa expressão é inclusive utilizada pelo Alisson Mascaro no livro dele, de Filosofia do Direito, né? Exatamente, o Deus ele outorgou, né, o poder a uma pessoa que vai exercer seu poder na Terra. Então, mesmo na disputa entre os católicos e protestantes, em ambos os casos, o poder divino dos reis ele estava sempre resguardado, porque ele estava acima da moral. Com isso, o absolutismo, que no início estava baseado na teologia, começou a afastá-la do próprio Estado. O rei, ele adquiria seu poder de Deus, mas justamente por ser absoluto, ele administrava de forma livre, sem limitação a preceitos morais e religiosos. O absolutismo, reforçando então o poder do soberano nos estados nascentes, com base em doutrinas teológicas, ele acaba deslocando a filosofia do direito do campo moral na política, né, o campo prático da política, para o campo da fundamentação do próprio poder. Então, a discussão sobre a moral e a justiça da filosofia do direito vai se deslocar do conteúdo para a forma, nesse sentido. Então, o Estado moderno ele vai se impor como um fundamento do jurídico e do justo. Mas para por aí? Não, o que acontece? A gente vai ter o Renascimento, vai acabar favorecendo o surgimento do absolutismo, e ali no século XVII, século XVIII, com Locke na Inglaterra, Voltaire, Rousseau e Montesquieu na França, Kant na Alemanha e vários outros, a gente vai ter um novo movimento que surge, um movimento filosófico que vai ficar conhecido como Iluminismo.
A palavra ela tem muita força nesse momento. Por quê? Porque vem a ideia de luz, de razão. Vocês vão entender. Assim como o Renascimento e o absolutismo, o iluminismo, ele não é um movimento unificado de pensadores que estavam em constante diálogo e concordavam em todas as ideias, em todas as questões. Não é bem uma concordância. Inclusive, eles poderiam até ter vertentes diferentes, mas eles tinham algo que era idêntico. O iluminismo era composto por pensadores que muitas vezes debatiam entre si sobre pontos fundamentais, mas apresentavam como uma identidade em comum a busca pelo fundamento na razão. Então a razão seria exatamente o símbolo da luz, né? A luz, aquilo que ilumina. Eles criticavam o absolutismo, que extraía o poder do soberano de Deus, porque consideravam que essa visão seria uma visão das trevas, né? As trevas da fé, que não deixava possibilidades para que eles vissem as próprias possibilidades do ser humano, né? Então, ele pregava, o iluminismo ele vai pregar maior liberdade econômica e liberdade política. Nesse sentido, eles vão insistir nas luzes da razão, daí a origem de seu nome. Nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem a ideias de liberdade política, de liberdade econômica, que eram defendidas pela burguesia. Então existe um interesse por baixo disso, né, desse movimento que surge, né, e que é favorecido por causa desse interesse. Nesse sentido, ainda no século XVI, nós vamos ter duas filosofias totalmente opostas. Uma que seria teológica e absolutista, e outra que é radicalmente anti-absolutista. Então, a gente pode, só como exemplo, citar dois autores ingleses, né, que vão ter posições extremamente opostas, conhecidos como contratualistas, sobre os quais eu já falei em aulas anteriores. Eles vão se opor frontalmente. Hobbes, ele vai defender o absolutismo e Locke vai defender o iluminismo. Então, um vai ser absolutista e o outro totalmente anti-absolutista. A base econômico-social na qual se desenvolvem os pensamentos filosóficos e jurídicos desse tempo é o do surgimento e da consolidação do capitalismo. E, como nós já vimos, né, uma busca de ascensão pela burguesia. A gente viu em outras aulas também como que tiveram vários fatores aí que colaboraram com isso, inclusive a própria Reforma Protestante, né? O Estado que começa a ser exaltado nos primeiros pensadores e depois limitado por outros é só uma instância social nascida de causas íntimas com o capitalismo. Então, no momento que o Estado está colocado no auge ou está sendo mais desfavorecido, o Estado ele está subordinado a uma lógica capitalista. O individualismo, que implica uma reflexão específica sobre as relações da sociedade, do Estado, com o interesse privado burguês, é sempre um produto de uma época que se valoriza extremamente a busca individual do lucro, a busca da propriedade individual privada, que depois vai fazer surgir o liberalismo, o neoliberalismo como nós conhecemos hoje. Então, na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouquinho melhor sobre isso. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.